Bom dia a todos. Bom dia, Marcos. Bom dia a vocês, bom dia. Estamos aí retomando, né? Retomando nossa semana e retomando na sexta-feira, né? E olha, coloquei aqui um avisozinho para todos nós, né? Hoje, feliz Dia dos Namorados a todos. Tudo de bom para a gente merece, né? Afinal de contas, a gente luta tanto, né? Não? Então, feliz Dia dos Namorados para todos vocês aí, viu? Afinal de contas, a gente tem que namorar com a vida, que é a coisa mais importante, né? Então, ó, um grande abraço para vocês, viu? Um grande beijão para vocês, que vocês tenham uma sexta-feira abençoada. Aqui, hoje, então, um carinho especial por esse dia aqui, seja uma sexta-feira muito gostosa, cheia de coisas boas, boas notícias para todos, tá? E muita saúde, muita paz, que é o que a gente mais precisa, né? Mas, de qualquer forma, é uma sexta-feira a mais, uma sexta-feira ainda com mais motivo para ser ainda mais gostosa, né? Então, a todos vocês, estou vendo aqui o meu povo está entrando. Bom dia a todos, sejam bem-vindos. Estou vendo aqui o pessoal está entrando, o pessoal está acordando. Ô, trem bom. Fala a verdade. Acordar na sexta-feira, depois de feriado, dá uma preguicinha a mais redobrada, não dá? Não é? É incrível. Oh, mas aí, ó, força para todos nós, uma sexta-feira abençoada, cheia de bons motivos, tá bom? Gente, só para mim, porque o Marcos falou, eu ouvi muito baixinho. Vê se fala um oi aí para mim, só para mim regular aqui e ver em termos de áudio se tá legal, por favor. Oi, Oi, Aline, valeu, obrigada. É porque boa eu noite. vi, obrigada, viu? É porque eu vi o Marcos respondeu, mas respondeu fraquinho, aí eu fiquei na dúvida aqui. Então tá ótimo, viu? Bom dia a todos. Então tá certo, vocês estão me ouvindo direitinho, sim. Então vejamos, vamos dar continuidade. Deixa eu falar com vocês. Vou aqui, né, fazer o mesmo esquema como eu falei com vocês, uma revisão aqui, tá? Aproveitando a oportunidade, colocando algumas questões aqui para vocês entrarem em contato, como que a nossa disciplina, né, ela possa ser cobrada do ponto de vista de questões fechadas, tá? Sempre reforçando a vocês o que eu venho falando, né, a respeito de participação, fiquem à vontade, tá? Antes eu vou falar aqui, eu sei que não é novidade, mas de qualquer forma eu tenho falado isso para todas as minhas turmas, tá certo? Hoje, né? Hoje é dia 12, já está disponível lá no site, na unidade 4, seção 4, tópico pós-aula, as instruções e a própria oficial 2, a nossa disciplina, tá? De tegumentar. Na hora do intervalo, encaminho pro Marcos, para a Fabiane, para eles fazerem a gentileza de repassar para vocês também por WhatsApp, tá? O mesmo esquema que nós fizemos ontem com a morfo do sistema imune, tá? Mesmo esquema, as instruções, inclusive, são as mesmas, a única coisa que muda é em termos de data, tá? Que aqui, nossa, ela está sendo disponibilizada hoje, sexta-feira, dia 12, e o prazo máximo para entrega é sexta-feira próxima, né, de 19, tá bom? Com as mesmas observações, é uma atividade individual, manuscrita, tá? Vocês vão me enviar por esse mesmo e-mail que vocês já sabem de cor, né? Que é o que vocês têm enviado as atividades, então é esse mesmo, tá? Peço a vocês atenção em relação ao prazo, não se esqueçam, o prazo máximo no caso da nossa disciplina de hoje, até sexta-feira que vem, dia 19, né? Observem que cada dia, cada disciplina tem uma data, né? Peço a vocês, mais uma vez, por favor, não se esqueçam, por gentileza, de informar que vocês estão enviando a atividade da Oficial 2, o seu nome completo, tá? O nome da disciplina, o curso de fisioterapia, o período e fala que é do turno da manhã, por gentileza, tá bom? Isso aqui é muito importante.
e que vocês coloquem, por favor, no corpo do e-mail e não só ali na folhinha que vocês estão escrevendo, tá? Porque na hora de enviar, grande parte vem tudo fora de ordem. Aí, além de tudo, tem que sair ali procurando aonde que é a primeira folha para ver se tem as instruções do seu nome. Então, por favor, escreva. Não só na própria atividade, mas escreva ali, por favor, para mim, na hora de você enviar o e-mail, seu nome completo e o nome da disciplina, tá? Então, por gentileza, não se esqueçam disso não, tá? E peço a vocês, reforço, como nós temos duas disciplinas, mandem e-mails separados, tá bom? Um de uma disciplina, outro da outra, coloca lá, oficial 2, amorfa do sistema tegumentar, tá? Encaminha a prova. Então, isso da organização facilita muito aqui para mim em relação a distribuir o material aqui, tá? Para mim poder analisar posteriormente, porque é um montante muito grande, tá? De disciplina, de aluno. Então, se eu não tiver organização, aí fica difícil, tá bom? No mais, eu acho que é isso, eu já falei com vocês, aquele cuidado, né? Verifique se o escrever a lápis tá dando plenas condições para poder ler, não tem nada contra o lápis, não tem problema, mas que seja legível, tá bom? E verifique isso logo no início de fazer atividade, né? Porque se for o caso, para passar a escrever a caneta, repassar a caneta, vocês não percam o trabalho, tá bom? E verifique na hora de tirar foto, na hora de mandar o arquivo, verifique que se é possível de fato ler a posição, né? Às vezes tem gente que tira foto da atividade e ela tá de lado, enfim. Ali, dá uma olhadinha direitinho, depois que tirar foto, você mesmo abra, veja que se fosse uma prova, se você, como professor, você conseguiria entender direitinho, né? Se tá adequado, tá bom? Se realmente está merecedor, tá? Porque senão fica difícil de ler e na oficial 2 a gente tem menos tempo, então a gente não tem como pedir para replicar, para refazer, né? Para mandar outra foto, tá bom? Vai ser do jeito que eu receber. Então, cuidado. Opa! Cuidado aqui em relação a isso, né? São zelos, cuidados que às vezes a gente tem ali antes de encaminhar, que faz muita diferença, tá bom? No mais, queria também destacar que na hora que eu falo aqui, né, de atenção e zelo, tem muitas atividades também que eu recebo, que é um prazer, né? Ver como foi feito também com capricho, com carinho, né? Também vale muito essa observação, que a gente só fica eventualmente chamando atenção, né? Daquelas atividades que eventualmente a gente recebe, que tem maior dificuldade, mas chamar atenção. Tem muita coisa muito bem feita, que é um prazer, né? Receber a atividade e corrigir, tá bom? Então, daí também a minha observação de parabéns a todos aqueles que fazem atividade com zelo, com capricho, né? Tem desenhos que às vezes fazem, coloram, fala assim, nossa, que coisa bonita, né? Como que fez com carinho, como que... E isso, gente, na verdade, vocês não estão fazendo para mim, é para vocês, né? A pessoa quando faz assim, que faz bem feito, ela com certeza ela se dedicou e ela está aprendendo muito mais, tá bom? Então, parabéns também a todos vocês e também tem muita atividade muito bem feita e que a gente percebe que fez com carinho, tá bom? Então vamos. Diga, Fabiane. Bom dia. Deixa eu te perguntar, em Ah, relação dessas fotos que a gente envia do caderno e uhum. tudo mais, tem algum modo que, tipo assim, que alguém envia que fica melhor visualização para você conseguir dar zoom, para ver e tudo mais, sem, não apenas a qualidade da foto, mas um jeito de enviar?
Não, Fabiane, até que não. O que eu percebo aqui, porque cada um realmente, né? Tem gente que escaneia, tem gente que tira foto, não tem nenhuma diferença, não. Tem uns que sejam por foto mesmo e que são super, super fáceis de verificar. Eu acho que às vezes a foto é um mecanismo mais fácil e que seja, não tem diferença, não. O que eu vejo de diferença é que realmente tem pessoas que tiram a foto meio de lado, sabe? Quando a gente tira a foto de um objeto de lado, ok, eu ainda consigo ver o objeto, mas tirar o que está escrito de lado dificulta a leitura, dificulta a observação. Então, não tem problema nenhum de ser foto. Muito bem-vindo. A maioria é foto e eu consigo verificar, excelente. É mesmo só esse cuidado. A pessoa, na hora de tirar foto, de perceber, né? Será que não está muito distante? Que às vezes eu coloco o texto muito, muito distante, né? Então é só esse cuidado que não tem problema nenhum, tá certo? Não tem nenhuma, eu não tem nenhuma forma que eu venha te falar que eventualmente assim é mais assertivo, não, tá? Porque a maioria é por foto e a maioria dá para ver muito bem. É só esse cuidado, porque realmente a impressão que dá é que tem gente que tira foto e não vê como que fez e manda, né? É por isso que eu tô falando desse cuidado, tá? Mas pode, não tem problema nenhum. Da mesma forma que às vezes escaneia, dá para ver muito bem, mas eu não sei porque tem alguns arquivos também que eu não consigo abrir. Aí eu sou obrigada a pedir a pessoa para me, de alguma forma, mandar um outro tipo de arquivo, né? Então, assim, tem prós e contras para os dois lados. É só mesmo esse cuidado na hora de tirar foto, de realmente, né? Porque texto. Tem a questão da letra, que né, às vezes já não é muito legível, então é só o cuidado, tá bom? Fora isso, nenhuma restrição podem fazer. Eu só peço esse cuidado por causa disso, porque você percebe que se a pessoa tivesse visto, ela tinha tirado outro tipo de foto, ela observaria que não dava para ver direito, tá bom? No mais, não tem problema nenhum, tá? É que nem eu falei do lápis. Nenhum fator contra fazer de lápis, não. Tem gente que faz a lápis, dá para ler perfeitamente. Mas é esse cuidado. Tá começando? Será que ali aquele lápis não está muito claro? Será que se você tirar uma foto ali, será que você percebe? Então, são aqueles pequenos cuidados que às vezes a gente faz no nosso dia a dia e que é o suficiente, tá bom? Então, não tem nenhuma restrição, não, tá, gente? É só mesmo cuidado ali, tá certo? Mais alguma dúvida em relação ao oficial 2, gente? Fiquem à vontade, agora na hora do intervalo eu vou encaminhar para vocês, tá? E já está lá postado no AFA, tá? E no mais semana que vem, sexta-feira que vem, estarei aqui de plantão, tá? Porque é a data oficial da aplicação, né? Se porventura alguém tiver alguma dúvida em relação ao oficial 2, essa disciplina, possam entrar na hora do plantão e fazer pergunta, tá? Eu só peço, como eu tenho feito com todas as minhas turmas, não deixe para fazer a atividade no último dia, porque o dia do plantão é o último dia do envio, né? E às vezes qualquer probleminha que você tiver, às vezes você possa ficar na mão. Então, deixa, se for o caso, só para ter dúvida mesmo, uma outra coisa, para você aí poder tirar a dúvida, finalizar e enviar de imediato, tá bom? Ontem realmente eu não entrei no e-mail, mas hoje eu vou entrar. Se alguém já me enviou, né, da outra disciplina, podem ficar tranquilos, tá? Porque ontem realmente eu fiquei com a minha turminha aqui no feriado, dei mais atenção, aí hoje eu vou entrar e ver quem receber, quem já me enviou e dou a mensagem de retorno, tá bom? Assim como eu gosto de fazer e vou fazer também em relação a essa, tá bom? Porque também às vezes a pessoa fica aflita, né? Nossa, ela não respondeu, mas é porque ontem realmente a minha turminha tava toda aqui também querendo que eu desse um pouquinho mais de atenção, além daquela faxinazinha básica, né, gente? Que de vez em quando a gente tem que fazer, né?
Então, ontem realmente não entrei não, tá certo? Bem, mais alguma coisa? Alguma pergunta? Não? Então, como eu falei com vocês, o que a gente vai fazer? Eu vou começar pelas perguntinhas, e depois também eu tenho daquele material da gente plataforma o vídeo para mostrar para vocês a anatomia, que tem imagens muito bonitas, muito interessantes para a gente poder observar, tá bom? Então, vou dar aqui início aí, deixa eu falar com vocês. Essa até a primeira questão eu acho que eu vou mais explicá-la a vocês, tá? Porque ela envolve muito uma parte hormonal que eventualmente vocês teriam maior dificuldade agora, tá? É porque, né, às vezes não lembra com presteza de todos esses hormônios. Mas eu vou explicar porque eu acho melhor, né? É boa oportunidade de explicar a vocês que, como eu falei, a nossa disciplina, né, assim como todas as disciplinas, cai muitas das vezes ali em questões de concurso e várias vezes por questões fechadas, né? Então, eu acho que é uma boa oportunidade de colocar para vocês como é possível cair esse tipo de matéria em questões fechadas. Então, eu acho que é muito importante a gente trabalhar nesse contexto também. E, além do mais, como é uma aula de revisão, né? Eu acho também que é uma maneira de ter maior participação e explicar, falar alguns detalhes novamente de uma maneira diferenciada, né? Para não ser repeteco aqui de falar as mesmas coisas, utilizar as mesmas imagens, tá bom? Fiquem à vontade para participar, fiquem à vontade para perguntar. E essa primeira, então, eu vou mostrar a vocês e vou, na verdade, construir com vocês junto a resposta, tá bom? Só para vocês entenderem como que essa parte hormonal, e aí eu chamo a atenção de vocês, preste atenção como que o ciclo menstrual, né, cai em questões, né, impressionante, ciclo menstrual dá pano para manga mesmo, né, não só para nós, viu meninas, mas também em termos de questão, eles gostam muito, e eles gostam muito de utilizar isso daqui, ó, gráfico, né, porque como envolvem hormônios, e esses hormônios são irregulares ao longo do nosso ciclo menstrual, aí eles gostam muito disso, tá? Então, olhem só, olha essa questão. Observe o gráfico relacionado ao ciclo menstrual humano, onde estão indicados o período da menstruação, a variação da concentração dos hormônios, que são representados pelas curvas de A a D, e uma das fases do referido ciclo, que é a letrinha E. Analise as correspondências estabelecidas nas proposições abaixo e assinale se são verdadeiras ou falsas. Então, primeira coisa, eu quero chamar a atenção aqui de vocês. Deixa eu pegar aqui o meu. Aqui, ó. Aqui. Isso, pode ser, tá? O meu. Espera, mas eu acho que se for aqui marcar texto vai ficar melhor. Então, vejamos aqui. Temos um gráfico, né? Aqui mostrando a concentração. E aqui em termos de ciclo, né? Reparem vocês que sempre nos ciclos eles sempre colocam para gente o ciclo menstrual com um período médio de 28 dias, tá? Que foi aquilo que a gente falou, que por mais que os nossos ciclos menstruais possam ser irregulares, né? E muitas vezes realmente são, mas de uma maneira geral o ciclo tende a ter 28 dias e eles sempre obedecem essa contagem no estabelecimento ali das observações dos gráficos, tá bom? Então, olhem só, tem aqui são os dias do ciclo menstrual, reparem vocês que eles colocam também até o 28º dia, né? Imaginando que aqui, ó, se ele coloca aqui o 15º, mais ou menos por aqui, ó, né? Olha, mais ou menos aqui é o período da ovulação. Por quê? Seria o período, né, do qual nós temos a metade do ciclo, tá? Então, olhem só, observem, né, em termos aqui dos hormônios que estão aqui representados, tá? Na verdade, são 4 hormônios, se a gente lembrar. O hormônio luteinizante, o estrogênio, o hormônio folículo estimulante, a progesterona, né? Então, olhem como que a gente possa observar, tá?
nós temos, e aqui, inclusive, né, esse ciclo, ele tem aqui, ele trabalha como 15º, mas a gente é aproximado, tá? Então, vamos ver aqui. Esse primeiro hormônio aqui, que é o hormônio detectado como A, né? Reparem vocês que ele tem, aqui ele vem, todos eles iniciam, né? E o primeiro dia do ciclo menstrual é o dia do sangramento. Para vocês terem uma ideia, aqui, ó, até ele colocou, essa faixa do primeiro ao quinto dia corresponde à menstruação, tá? Então, nesse período, os hormônios todos tendem a estar mais baixos mesmo, né? E esse primeiro aqui, se vocês perceberem, ele vai ter um pico, né? Justamente, olha, um pouco posterior, né, à ovulação, tá? O que que nós temos? Aqui é o hormônio folículo estimulante, tá? Por quê? Porque agora ele vai estimular do ponto de vista folicular para que realmente as estruturas foliculares, né, estejam aptas para a próxima ovulação, tá? Então, A é o FSH. O hormônio B, olhem só, aqui é esse daqui, ó, esse rachurado, né? É o hormônio luteinizante, tá? Só para gente recordar, o hormônio luteinizante, ele também é estimulante da ovulação. Inclusive aqui, eles poderiam ter colocado esse coisa aqui um pouco mais para cá, tá? Ia ficar mais correto, mais certo. Mas a gente aqui só obedecendo mais ou menos o que eles colocaram, tá bom? O C é o estrogênio, tá? Do qual a gente vai perceber que é um hormônio importante, porque ele é o responsável pela preparo do endométrio, né? Justamente para quê? Uma vez havendo a ovulação, para que o endométrio esteja devidamente vascularizado, adequado para a implantação. E D, inclusive, está aqui em vermelho, é a progesterona. Por quê? Reparem que o ciclo o ponto máximo dele, né, é logo após a ovulação, que é onde ele tem o pico máximo. Por quê? Porque se a gente imaginar, se a mulher foi fertilizada, essa progesterona agora é fundamental, né? Por quê? Porque ela, inclusive, aqui vai promover a manutenção, vai colaborar, né, para a manutenção dessa gestação, tá bom? Então, só para a gente ter aqui como base, o hormônio A, então, é o folículo estimulante, o hormônio B, o hormônio luteinizante, C é o estrogênio e D é a progesterona, tá bom? Que são aqueles 4 hormônios dos quais nós falamos, né? Eu não sei se vocês se recordam, e aqui para a gente é importante, quando a gente fala de hormônio, não deixem de ver, né, aquelas curvas, aqueles gráficos que nós estávamos com ele na semana passada, tá bom? Então, só para a gente ter aqui uma noção. Ah, e deixa eu colocar aqui uma coisinha, aqui em vermelho, tá? Oi, diga! Só aproveitando essa questão aí do gráfico, Hum, quando a mulher toma anticoncepcional ou quando ela toma a pílula do dia seguinte, pós-relação, como que vai funcionar essa questão aí do gráfico dos hormônios? Ó, Fabiane, uma coisa. O que que acontece, né? O anticoncepcional, ele interfere justamente fazendo com que a mulher não ovule, tá? Então, é justamente, ele não vai, ele atua muito sobre o LH, que é o hormônio luteinizante. Então, por quê? Se eu não ovular, consequentemente, eu não vou ter célula que possa ser fertilizada, tá? Então, a parte hormonal, ela atua justamente nesse ponto, para evitar que a mulher ovule. Então, a gente não passa a não liberar. Agora, o hormônio do dia seguinte, ele é literalmente uma bomba hormonal. A gente tem que ter o cuidado de que ele é uma opção, mas ele não deva ser
uma medida contraceptiva, ou seja, ele não é indicado a ser praxe, porque aí ele realmente ele tende a interferir numa gama muito maior, porque aqui agora, se a gente for imaginar, o hormônio do dia seguinte, ele vai atuar na parte principalmente ali do endométrio, né? Por quê? Porque ele vai forçar a descamação, porque parte-se até do pressuposto, né, de que após aquele ato sexual, a mulher possa ter sido fertilizada. Então, ele não vai interferir única e exclusivamente, ele até possa interferir na ovulação, no sentido de que a carga hormonal dele é muito grande. Então, ele desestabiliza o ciclo menstrual. Então, ele acaba interferindo, sim, nos hormônios de uma maneira geral. Mas naquele momento, a ação dele é justamente promover uma limpeza naquele ambiente, para que não tenha condições, né, de implantação e desenvolvimento ali. Então, ele interfere de uma maneira muito intensa no ciclo menstrual, tá? E vai promover a descamação, vai promover ali, né, o sangramento, que seria a limpeza desse ambiente, tá? Então, como eu falei com vocês, ele, por interferir muito fortemente na parte hormonal, que ele não seja utilizado como método, tá? Não tem intenção de engravidar, se for o caso, né? Ou anticoncepcional, porque aí são pequenas dosagens, tá? Interfere, na verdade, ele ajuda a regular o ciclo feminino, enfim, né? Hoje em dia, os anticoncepcionais, eles têm uma dosagem hormonal muito menor. Ele tende a incidir justamente e de uma maneira mais exclusiva, evitar que a mulher, né, tenha ovulação. Então, nos outros contextos, ele tende a não causar tantos prejuízos, embora, lógico, quando a gente fala de organismo, cada um às vezes reage de uma maneira diferente, né? Então, a gente também tem que ter esse cuidado. Mas é aquilo também que eu chamei a atenção de vocês. Olha, atenção no sentido, tá, de sempre tomar remédio com prescrição médica, eventualmente até o próprio ginecologista possa nos ajudar nessa escolha, né? Para gente, naquela fase da vida da gente, qual que é o melhor anticoncepcional, tá? Para não tomar assim, é porque é minha colega, enfim. Então, é sempre muito bom isso. E evitar-se, de fato, no caso, né, do dia seguinte, em função de realmente interferir de uma maneira muito, muito intensa, né, do contexto hormonal. E se a gente imaginar que ele sempre utilizando aquele medicamento, ele vai desregular cada vez mais o organismo feminino, tá bom? E ele realmente ele tende a dar, inclusive, alguns efeitos colaterais, né? Às vezes a mulher toma, tende a sentir enjoo mais intenso, porque tomou aquele remédio, tá? Então, justamente por causa da carga hormonal dele, que é muito grande. Então, tende a ter efeitos colaterais muito mais adversos do que se tomasse um anticoncepcional oral regular, né? Certinho, tá? Então, é por causa disso. E aqui, ó, só chamando a atenção, todas essas afirmativas aqui são verdadeiras, porque estão falando justamente de qual hormônio e qual curva que representa, tá? Isso daqui eu só quero chamar a atenção de vocês, como eu falei, porque como, né, que essa parte hormonal às vezes possa cair para gente em termos de prova, em concurso, né, envolvendo esse assunto. Então, para a gente ter a maldade, o cuidado, né? Porque isso, eventualmente, às vezes eles até colocam para a gente, né, só afirmativas verdadeiras, como aqui, mas para a gente ter o cuidado, né, de saber fazer a leitura, de observar quais que seriam esses hormônios, tá bom? Eu chamo a atenção de vocês, gente, porque toda parte medicamentosa, toda parte de anticoncepcional, ele sempre incide justamente sobre os hormônios, né? Por quê? Porque se a gente perceber,
Os hormônios, eles nos preparam. Os hormônios, eles vêm para nos preparar para a gravidez, né? Então, a gente tem no luteinizante, que vai estimular a ovulação, né? No FSH, que é o folículo estimulante, que ele vai ajudar no desenvolvimento dos folículos ovarianos. Por que disso? Né? Porque primeiro eu preciso ter o desenvolvimento dos folículos, para depois ter a ovulação, e depois parte-se do pressuposto que, uma vez fecundado, eu preciso de manter a gestação. E aí, por exemplo, eu vou precisar da progesterona. Então, a partir do momento que todos esses hormônios aqui, eles trabalham para preparar o meu corpo para engravidar. Então, o que o anticoncepcional faz? Inibe a ação desses hormônios, né? Principalmente nesse anticoncepcional diário que a gente toma, ele vai inibir com que os meus folículos se desenvolvam e que, consequentemente, eu não venha a ter ovulação, né? E já, só completando aqui, né? A pílula do dia seguinte, ela já parte do pressuposto que aí não adianta mais ela interferir na minha ovulação necessariamente naquele momento. Ela vai estimular uma maior descamação ali do endométrio para que, caso aquela mulher tenha sido fertilizada, que ele seja expulso, tá? Mas aí não fica só nisso, porque como ele é uma carga hormonal muito grande, ele vai fazer isso nesse momento, mas ele possa interferir no ciclo seguinte e também promover aqui uma certa bagunça hormonal, né? Ele vai interferir porque o ciclo dessa mulher tende a ficar mais irregular, tá bom? Então, a gente tem que ter cuidado em relação a isso, na medida do possível, evitar e tomar aquilo que seja de uma maneira mais regular, tá? Acho que semana passada a gente comentou, tem mulheres que usam de uma maneira contínua, né? O anticoncepcional aí diário, enfim, sempre obedecer em termos de medicação a orientação do ou da ginecologista que nós temos, né? Que aí ele possa melhor nos excluir. E levando-se em consideração, sim, viu, gente? A fase da vida que a gente está, né? É diferente, né? Se a gente levar em consideração, por exemplo, moças jovens, de repente, se eu tiver ali uma mulher mais experiente, que, enfim, tem toda uma medicação que eventualmente possa ser mais indicativa para uma, né? Menos ofensiva do ponto de vista de imaginar, né? O tanto que isso, porque ao médio e longo prazo a gente tem acúmulo em relação às substâncias do nosso organismo, né? Por mais que hoje em dia os medicamentos tendem a dar efeitos colaterais menores, eles realmente, nesse contexto, melhoraram muito, né? Mas a gente não pode excluir todo medicamento, né? Por mais, entre aspas, inocente que seja, a gente tem que ter cuidado, né? Então, sempre observar isso. Instrução médica, melhor coisa que tem. O tanto que, eventualmente, aquele medicamento possa mexer o menos possível com o meu organismo e sendo, obviamente, efetivo para aquilo que eu preciso, né? Bem, aqui, próxima questão, e sempre reforçando muito, né? Lembrem-se que a lei do ato sexual não só em termos de evitar a concepção, né? Mas que a partir do ato sexual possa haver transmissão de doenças. Então a gente tem que ter um cuidado redobrado, né? Sempre também se preservando nesse sentido. Bem, questão 2. A maioria dos sistemas de órgãos do corpo funciona continuamente para manter o bem-estar do indivíduo. O sistema genital, contudo, parece ficar adormecido até a puberdade, que foi aquilo que a gente falou, né? Os órgãos sexuais primários, ou gônadas, são os testículos dos homens e os ovários das mulheres. Em relação à reprodução humana, considere as seguintes afirmativas. 1. Os espermatozoides são produzidos nos túbulos seminíferos e que se distribuem no interior dos testículos. A vasectomia é um método contraceptivo que consiste em seccionar os tubos seminíferos, impedindo a produção do líquido espermático.
E os gametas femininos são produzidos continuamente durante toda a vida da mulher. Ou seja, são 3 afirmativas, das quais eu quero ver aí se vocês acham que todas sejam verdadeiras ou não, enfim. Façam aí um breve VOF para cada uma dessas frases, porque deixa eu ver aqui. Isso. Aí a gente, diante do que vocês observaram, a gente vai passar adiante para ver se tem 1, 2 ou 3 verdadeiras, tá bom? Vejam aí, o que vocês colocariam? Olhem só, vamos fazer juntos. A primeira frase. Os espermatozoides são produzidos nos túbulos seminíferos, que se distribuem no interior dos testículos. Verdadeiro ou falso? O que vocês acham? Sim, sim, Marcos, verdadeiro, certinho. Agora, olhem só. A vasectomia é um método contraceptivo que consiste em seccionar os túbulos seminíferos, impedindo a produção do líquido espermático. Verdadeiro ou falso? Vou dar uma dica. Na vasectomia, né, a secção ocorre nos túbulos seminíferos. Oh, meu pai, espera aí. Eu acho que é falso. Isso, e eu vou te mostrar, ó. Aqui, ó. Túbulos seminíferos, né? Quem falou, perdão que eu estava olhando ali, eu não ouvi a voz. Eu não Fabiane. vi. Ei, Fabiane, tá certinho, você acertou. Agora eu vou só mostrar a vocês, tem uma imagem que é lá no fundo, lá no final. Quer ver? E eu acho interessante mostrar a vocês. Aqui. Ah, não, eu tenho que fazer isso, ó, senão eu não consigo levar essa imagem. Ah, não, vou fazer aqui. Espera aí. Não, filho, vem cá. Ô, gente, aqui eles não permitem a gente voltar. Deixa aqui descartar. Espera. Ctrl C. Deixa eu pôr aqui. Aqui nesse programa a gente não permite. Sabe aquela setinha de voltar, né? Assim, eu fiz besteira, deixa eu voltar, pelo amor de Deus. Não permite, não. Olha, vou colocar aqui, tá? Deixa eu ver aqui se vocês estão vendo o que eu estou vendo. Porque aqui... Não, vocês não estão vendo o que eu estou vendo. Espera. Calma, viu, gente? Aqui. Tem hora que, na verdade, eu falo para vocês terem calma, mas, na verdade, quem tem que ter calma sou eu, né? Eu que estou fazendo besteira aqui. Deixa eu ver. Isso, mas aqui, ó. Ah, olhem só. Eu coloquei aqui em cima, tampando o texto, mas é só para vocês verem. Aqui é uma imagem que, inclusive, vai aparecer lá atrás, de uma situação de vasectomia, né? Só para recordar, vasectomia é aquele processo em que os rapazes, né? Os nossos respectivos, às vezes eles realizam para evitar a concepção, né? De uma maneira geral, esse método, para eles, ele é relativamente simples, né? Eles fazem o procedimento, retornam para casa. Logicamente, toda cirurgia tem que ter o seu cuidado, sempre, né? Não tirando esse mérito dos rapazes, mas quando comparado, por exemplo, a ligação, né? A ligação das tubas uterinas, ou famosa ligação de trompa, né? Aí ela é um processo cirúrgico que envolve realmente abertura então, assim, é todo muito mais melindroso, tá? Então, olhem só, o que ocorre é a secção do ducto deferente,
Só para a gente recordar, na hora que fala que túbulo seminífero está aqui no testículo, que é o local onde tem a produção dos espermatozoides, tá? Então, os espermatozoides são produzidos aqui nos túbulos seminíferos, no ambiente testicular. Eles são armazenados no epidídimo, que é essa estrutura que está aqui, né? Que a gente fala que é em forma de C, que apoia-se sobre o testículo. E na hora da excitação masculina, os espermatozoides saem desse ambiente e seguem todo o ducto deferente e vão ser direcionados para o canal da uretra e ali ocorrer a ejaculação, tá? Então, o que a gente tem? A secção, ou seja, esse cortezinho que se faz é no ducto deferente, tá? Justamente para impedir com que, uma vez, né, os espermatozoides saiam e possam prosseguir. Então, na hora da ejaculação, o macho terá todo aquele material, né, que também constitui o sêmen, né? Que é todos aqueles constituintes das glândulas, prostática, bulbo uretral, vesícula seminal, tá? Mas não deva conter espermatozoide, porque ele vai ficar aqui contido, uma vez que ele não vai seguir esse trajeto, tá bom? Então, eu acho isso interessante, justamente para vocês verem o porquê, né? Não só que ela esteja falsa, mas por que ela esteja falsa. Né? O detalhe aqui é justamente aqui, ó, ela é falsa, porque ao invés de ser túbulos seminíferos, são correspondentes aos ductos deferentes, tá? E a terceira frase, vejamos. Os gametas femininos são produzidos continuamente durante toda a vida da mulher. Nós produzimos os nossos ovócitos ao longo de toda a nossa vida? Não. Não, isso mesmo, não, né? Olha, os machos até produzem, tá? Mas as fêmeas não. Nós entramos na menopausa, né? A partir do momento que a gente entra na menopausa, meninas e rapazes, a mulher não mais. Esse que é o objetivo, né? Quando cessa ali na menopausa, quando eu tenho toda uma diminuição hormonal, ou seja, todos aqueles hormônios que nós falamos ali na questão 1, que como eu falei com vocês, qual que é o objetivo? Me preparar para ser fertilizada. Esses nossos hormônios nos preparam, né? Ele não pergunta se eu quero ou se não quero, ele simplesmente me prepara para isso. Então, quando a mulher entra na menopausa, eu tenho a diminuição desses hormônios e, consequentemente, eu vou passar, né, a não ovular mais, a não estar mais apta para reprodução, tá? A gente tem que ter cuidado, não significa que a menopausa logo, mas minha mãe ou minha tia entrou na menopausa. Esse mês ela já não teve sangramento. Então, ela não vai engravidar mais? Não, cuidado, né? A gente entra no período de menopausa. Então, a gente vai começar a ter um período ainda mais irregular. Tem mês que eu não vou ter sangramento, tem mês que eventualmente vai ter um sangramento em menor proporção, ou seja, a mulher também tem que ter cuidado nesse período, porque não é aquela coisa assim, né? Sabe aquela varinha de condão, né? Pronto, resolvido? Não, não é, né? Tanto é que tem vários efeitos colaterais, várias sintomatologias que nós sentimos, né? Enfim, tem todo um constituinte ali, porque é muita alteração. E isso não ocorre, não é resolvido de uma hora para outra, tá bom? Então, mas a partir do momento que a mulher entra nesse período de menopausa, ela começa a ter esse espaçamento, até que de fato, né, ela passa a não produzir absolutamente mais, tá? Então, não é ao longo de toda a nossa vida, não. Agora, os rapazes, sim, tá? Luciene, mas é mais raro eu ver um senhor de 70 anos ter filho. Concordo, e mesmo porque a maioria dos senhores de 70 anos também tem suas respectivas de 70 e 60 e tantos, 70 anos, né? Então, mas a gente também já vê aí, né, na internet, senhores de 70 anos
com senhoras mais jovens, né? E eles podem até fertilizar, né? Não tem aqueles, inclusive, aqueles bem abastados que eventualmente arrumam novinhas e que no instantinho, não sei, elas no instantinho engravidam, né? Ah, ele tem o potencial? Tem potencial sim, né? Logicamente, existe uma tendência de perder motilidade, né? Muitas das vezes eles não têm espermatozoides, às vezes estão viáveis. Tem uma diminuição? Tem. Mas que é possível? É possível, tá? É possível dos senhores mais idosos, tá? Eventualmente, vir a fertilizar uma fêmea, tá bom? Então, logicamente, em todo o cenário que a gente tem que perceber é que existe um cenário possível, né? Existe um cenário do qual tem que ser avaliado e que é possível no caso, porque eles continuam a produzir os espermatozoides, tá bom? Então, aqui, ó, reparem que a única que a gente falou que é verdadeira foi a primeira frase. Então, eu até deixei aqui, porque para a gente aqui, em termos de atividade, basta a gente falar que é VOF, né? Mas eu até aqui para vocês verem como que às vezes esse tipo de pergunta possa aparecer, né? Olha, além de tudo, no final, às vezes eles perguntam para a gente qual que está correta, né? Então, nós vimos que era apenas a frase um, então a gente vem cá, obviamente, marca essa daqui, tá? Bem, é só para ter o cuidado, porque eventualmente em questões, né, um detalhezinho ou uma falta de atenção, às vezes você acertou lá no pensamento, chega aqui e marca errado, né? Então tem que ter esse cuidado. Bem, próxima questão. Vejamos. O papel reprodutivo do homem é produzir gametas masculinos, chamados de espermatozoides, e transportá-los para o trânsito genital feminino. É isso que a gente viu desde o início, né? O papel do homem é produzir gametas e proporcionar o ato sexual para que ele ocorra, né? Onde poderá ocorrer a fertilização e, consequentemente, o objetivo da central das espécies, que é a perpetuação. Como é chamada a glândula que ocorre apenas no homem, com a função de produzir um líquido leitoso e alcalino, ou seja, tem a função inclusive de neutralizar, né? Porque só para chamar a atenção de vocês, lembra que o espermatozoide ele passa no mesmo ambiente que passa a urina? Ou seja, é o teu canal da uretra, né? Que é um ambiente extremamente ácido. Então, qual que é essa glândula que produz esse material que vai ajudar a neutralizar esse ambiente, que ajuda também no aumento da mobilidade e fertilidade dos espermatozoides? Qual que vocês marcariam? Quem quiser pode falar. Ninguém se habilita? Deixa eu só facilitar aqui. Pode falar. A vesícula seminal? Eu ia falar. Vesícula seminal. Então, vejamos. Vamos aqui recordar para vocês lembrar. Primeiro, os homens, eles possuem três glândulas, que na verdade, todas essas glândulas que relacionam-se ao sistema reprodutor são exclusivas dos machos, né? Que são a glândula prostática, que é a próstata, a vesícula seminal e a bulbo uretral, tá? Na verdade, todas essas três glândulas produzem material que vai se somar aos espermatozoides e colaborar nessa mobilidade deles, tá? Mas onde que tem um detalhezinho aqui, tá? Existe aqui um detalhezinho que nos permite saber o porquê, tá? O porquê que aí, nesse caso, a gente está falando de uma glândula específica, que é isso daqui, ó, líquido leitoso. Se vocês observarem lá no nosso material, quando eu apresentei isso para vocês, a primeira vez, eu falei o seguinte, gente, a próstata, ela produz um material que é considerado leitoso, tá? Porque o que ele tem?
tá? Ele contém fosfato, contém citrato, ele contém cálcio. E esse material, ele é um material que vai promover, ele atua em meio alcalino, ou seja, ele ajuda a neutralizar, né, aquela acidez da próstata, aquela acidez do canal da uretra. Então, aqui, o detalhe que nos remete à resposta, porque essa resposta aqui, na verdade, é B, que é a próstata, ela vem por esse detalhezinho daqui. Porque o restante, promover a mobilidade, fertilidade dos espermatozoides, tanto a vesícula seminal quanto a bulbo uretral, elas também colaboram, tá? E só para vocês recordarem também, a vesícula seminal, ela é a principal responsabilidade dela, que ela atua mais fortemente, é liberar substâncias nutritivas para os espermatozoides, tá? Ela tem adição de frutose, ela tem adição de ácido cítrico, tá? Então, a vesícula seminal, ela colabora principalmente na adição de substâncias nutritivas. Enquanto que na próstata, o detalhe é esse material alcalino, mais leitoso, do qual promove, né, essa diminuição da acidez, tá bom? Então, aqui, só para a gente recordar, porque na hora que a gente assim fala só mobilidade, fertilidade, né, de uma maneira geral, envolve as três. Aí a gente tem que procurar justamente, às vezes, aquilo que tem de diferenciador, tá bom? Olhem só, daqui a pouco vai aparecer uma imagem do reprodutor masculino, eu vou recordá-los em relação à posição dessas três glândulas, tá bom? Olhem só essa próxima questão. Questão 4. A capacidade de um ser vivo gerar outro ser vivo da mesma espécie, isto é, com as mesmas características, dá-se o nome de reprodução. Através dessa importante função, é o que ocorre a perpetuação da espécie, né? Que é que a gente está falando. Aqui, na verdade, gente, a biologia não quer saber se eu quero, se eu não quero, se é o momento, não. Tá só nos proporcionando a reprodução, né? O sistema reprodutor é o encarregado de executá-la e, na maioria dos animais superiores, a reprodução é sexuada. Ou seja, a partir do ato sexual, a gente tem troca de material genético, né? Então, por quê? Eu tenho a formação de um novo ser vivo pela união de material genético meu com a união do material genético do meu parceiro. Então, isso também é interessante, né? Porque dá variabilidade. Tanto é que eu tenho filhos constituídos dos mesmos pais biológicos e que cada um é de um jeito, né? Então, realizada por células especiais que são os gametas. É justamente isso que estou falando, né? Afinal de contas, nós somos o quê? Aqueles seres realmente vitoriosos. Por quê? Nós fomos constituídos pelo ovócito da célula da nossa mãe e pelo espermatozoide, que foi aquele que venceu as barreiras, né? E conseguiu fertilizar aquele ovócito. Então, foi o vencedor, tá bom? E aqui peça para relacionar os termos da primeira com a segunda coluna. Vejamos. Aqui, olha. Vejam só, a gente vai fazer juntos, tá? Reparem, as opções são escroto, cauda, útero, epidídimo, semi-esperma. Aliás, façam aí, que aí a gente pega a resposta todo mundo junto, tá? Façam aí no cantinho do caderno, verifiquem aí qual que seria essa correspondência aqui.
ok? Acho que agora dá para a gente fazer junto, tá? Reparem só. Alguns até a gente já chegou de alguma forma a falar, né? Ainda aqui de manhã. Repare. Qual que é aquele tubo enrolado sobre cada testículo? Aquele que fica em formato de C em cima da estrutura testicular. Epidídimo. Exatamente. Epidídimo. Nome da bolsa que envolve os testículos. Escroto. Isso. É o escroto, né? Saco escrotal. Líquido formado por espermatozoides, mais as substâncias produzidas na próstata e vesículas seminais. Sêmen ou esperma. Exatamente, sêmen ou esperma. Órgão do sistema reprodutor feminino, com a forma de pera, reparem, quando eu apresentei vocês, até falo só, gente, eu coloco entre aspas, né, essa comparação, que a gente fala que parece formato de uma pera invertida, né, mas que eu apresento para vocês, eu acho importante porque aparece, né, reparem como pode até aparecer em atividades. Então, qual que é aquele órgão feminino que tem o formato de pera e que mede cerca de 8 centímetros de comprimento? Útero. Exatamente, o útero, né? E qual que é a zona do espermatozoide que lhe permite deslocar-se? Cauda. Isso. Só lembrar, né, que o espermatozoide tem aquela regiãozinha de cabeça, onde a gente denomina crossomo, né, que é a parte onde ele penetra no ovócito, né? E ele tem uma parte, aí logo após tem uma partezinha, vou aproveitar, tem um espermatozoide aqui, né? Essa região de cabeça, que é a porção onde tem um acrossoma, que ele vai utilizar para penetrar no ovócito. Tem essa partezinha aqui, que a gente fala que é uma parte intermediária, onde eu chamei a atenção de vocês, onde tem grande quantidade de mitocôndria, né? Porque mitocôndria gera energia e aí dá mobilidade. E tem essa porção final, que é denominada de cauda ou flagelo, né? Que é realmente utilizado por eles para ter mobilidade e alcançar. Só lembrando a todos que o caminho é longo, né? Ele vai ali durante o ato ejaculatório, percorrer o ambiente do útero, se dirigir para a tuba uterina para poder encontrar ali, né, o ovócito e fertilizado, né? Então, isso é muito importante, essa estrutura de cauda em função disso, tá? Então, é importante. E aqui, aquela hora, é bolsa ou saco escrotal, né? Que é a terminologia também utilizada aí. Bem, muito bem, isso certinho. Agora, a próxima questão. Olha só, nessa questão, o que que eu quero? Eu vou ler aqui, mas depois eu quero que vocês imaginem, eu vou dar um tempinho, utilizando-se dessas palavras, né? Como que elas se encaixariam aqui? Aquelas estão embaralhadas, elas não estão em ordem. Então, vocês vão completar para mim essa frase. Mas antes, vamos ver o que fala aqui em cima. Sistemas genitais masculino e feminino são parceiros iguais nos eventos que levam à fertilização. Mas uma vez que tenha ocorrido a fertilização, o útero fornece um ambiente protegido, no qual os embriões se desenvolvem até o nascimento. Complete o texto com as palavras abaixo. Então, vejam aí, né? Completando essa frase, deixando-a verdadeira, como que vocês colocariam essas palavras aqui, que são embaralhadas, nessas frases, tá bom? Vou dar um tempinho. Enquanto isso, eu vou pôr um número aqui embaixo das palavras, que depois, em vez de escrever, eu vou só colocar um número, tá bom? Pensem aí, por gentileza.
Vejamos. Vamos ver aqui. Como que vocês completariam essa frase? Na mulher, uma vez por mês, um ovócito, isso mesmo, olha. Eu vou pôr o número 3 para não ter que escrever ovócito, tá bom? Aí eu vou até cortar aqui, ó. Um ovócito sai de um dos seus ovários. Isso mesmo. Lembrando, né? Lembra que a gente falou que a gente ovula, né? Um mês a gente ovula de um ovário, no outro, né? Assim, vai alternando sucessivamente. Então, isso mesmo. Na mulher, uma vez por mês, um ovócito sai de um dos seus ovários e percorre uma das tubas uterinas. Isso mesmo, uma das tubas uterinas. Encaminhando-se para o útero numa longa viagem. Durante esse percurso, pode encontrar Espermatozoide. Isso, pode encontrar um espermatozoide. E dá-se a fecundação. Forma-se então o zigoto, célula ovo-zigoto, né? O zigoto. Então, olhem só, exatamente. Então, na mulher, uma vez por mês, um ovócito sai de um de seus ovários, percorre uma das tubas uterinas, encaminhando-se para o útero numa longa viagem. Durante esse percurso, pode encontrar um espermatozoide e dá-se a fecundação. Forma-se então o zigoto, que é a primeira célula do novo ser vivo, né? Muito bem, exatamente isso, tá? Então, aqui uma maneira de colocar, né, os conceitos, mas de uma maneira diferenciada, tá? Muito bem, gente, isso mesmo. Olhem só, a mulher cessa a sua produção de gametas na menopausa, foi aquilo que a gente falou, né? O homem, diferentemente, tem condições de produzir gametas após o seu amadurecimento sexual, enquanto estiver sexualmente ativo, né? Possa, como eu falei com vocês, possa existir algum comprometimento em termos de quantidade, em termos de viabilidade? Sim, tá? Mas o fato é que eles podem produzir. O seu aparelho reprodutor é adaptado para produzir e armazenar espermatozoides continuamente. Incrível o organismo masculino, né? Como que produz espermatozoides ao longo da vida, né? Lembra que em média de 120 milhões de espermatozoides por dia? Agora, marca a opção que indica o enovelado de túbulos localizados sobre os testículos. A gente até já mencionou isso. Que recebe os espermatozoides e os quais terminam a sua maturação, ficando armazenados até o ato sexual. Qual que é essa estrutura? Epidídimo. Exatamente, Fabiane. Isso mesmo, olha, epidídimo. Professora, você pode falar com esses meninos aí que só eu e o Marcos tá respondendo. Não tô gostando disso, não. Gostei, Fabiane. Boa. Boa a observação. Por favor, viu, gente? Por gentileza. Ou então vou dar ponto só para você, né, Fabiane? Para você e para o Marcos. Vou fazer isso. Vou falar que vale. Não é? Gostou, né, Marcos? Você pode ser isso, não pode? Eu vou falar que eu vou distribuir aqui pelo menos uns 1000 pontos. Aí eu quero só ver, eu quero todo mundo respondendo. Mas é isso mesmo, Fabiane. Olha, só aqui, e você falou certinho, a estrutura é o epidídimo, só quero recordar vocês, olhem, o epidídimo é essa estruturazinha daqui, que como a gente falou, ele repousa, né, sobre o testículo. A gente fala que ele parece ter um formato de C, é um local onde o espermatozoide, ele se dirige, e ele aqui vai sofrer maturação, né? E, logicamente, durante o ato sexual, ele vai ser estimulado a passar pelo ducto deferente e depois ser direcionado para o canal da uretra, tá bom? Exatamente. Então, vejamos aqui. Próxima questão, que é a questão 7. Então, vejamos, eu vou ler aqui, para depois a gente ver a questão. E uma coisa que eu chamo a atenção de vocês também. Por que às vezes essas questões têm uma introdução, né, ampla? Reparem, tem várias, quando a gente fala
ENAD, provas que vocês vão fazer, que possam fazer lá de futuro, eles vêm com um enunciado grande, tá? Então, é por isso que até eu mantive aqui nessas questões, porque eles nos dão informações e depois fazem perguntas, né? Para vocês entrarem em contato, para vocês perceberem que às vezes tem aluno que tem preguiça só de imaginar, só de ter ali um enunciado grande, né? Então, só que na hora que a gente está fazendo prova ali, a gente não tem essa opção, a gente não dá para ter preguiça, né? Porque a gente quer acertar. Então, por isso que eu mantive aqui para vocês perceberem como que são as questões. Reprodução humana convencional consiste na capacidade de um casal conceber um filho naturalmente, sem a intervenção de qualquer método contraceptivo. No século XXI, existe uma tendência mundial entre as mulheres de retardar a maternidade, pois a sociedade tem sido influenciada por informações globalizadas e descobertas científicas na área reprodutiva. E que é verdade, né, gente? De uma maneira geral, há tempos atrás, se a gente vê da época das nossas avós, né, mal casavam cedo e mal casavam, já emendavam, inclusive emendavam um filho atrás do outro, né? Tinham o quê? 10, 12 filhos, né? Hoje em dia, se a gente observar, a maioria de nós, primeiro, temos a tendência de esperar um período maior, né? Às vezes a gente tenta ali se estabelecer mais ou menos profissionalmente, e de qualquer forma, mesmo até que venha antes, a maioria de nós não temos muitos filhos, né? Hoje em dia é um, dois, no máximo, se a gente observar, no máximo três. Não é difícil você ter hoje, na maioria dos casos, né, gente? 4, 5, 8 filhos, né? Às vezes a gente ainda observa isso, tem sim, mas se a gente observar dentro de um determinado segmento, às vezes mulheres que ainda, né, não têm escolaridade, não têm oportunidade de entrar, né, de estudar, de ter outros planos. Então, quando a gente analisa de uma maneira geral a população, a gente realmente percebe que isso é uma realidade e que isso impacta sobre a vida reprodutiva, né? E nesse contexto atual, estão inseridas mulheres modernas, mais independentes, inclusive para optar por uma gravidez tardia, acima dos 30 anos. Ô, gente, vocês não têm noção, hoje em dia, na hora que eu vejo isso, que é tardia, acima de 30 anos, 30 anos é tão jovem, aí como que a gente vai mudando, né? É incrível. Hoje em dia, você perguntar para a Clarinha ali, nossa, mãe, ela já me chamou. Eu já falei com vocês que ela já me chamou de idosinha, minha idosinha querida. Gente do céu, para vocês terem uma ideia. Excepcionalmente, é nesse período que se inicia o processo de envelhecimento do aparelho reprodutor feminino, com tendência a ter gestações mais difíceis. Na verdade, isso se coloca, embora do ponto de vista de idade ainda seja muito jovem, mas uma coisa realmente é verdadeira. Quanto mais a gente protelar, né, eventualmente a gente possa cair dentro de um cenário de uma gestação da qual possa ser considerada de risco, né? É interessante que a mulher, principalmente, que ela venha ter o primeiro filho antes, por exemplo, dos 37, 38 anos de idade, tá? Porque ter o primeiro filho posterior a essa idade, primeiro, torna-se às vezes mais difícil engravidar, tá? E a própria gestação em si, ela sugere cuidados maiores. Embora isso esteja cada vez, né, sendo protelado, aumentado essa relação em termos de idade, né? Justamente com os avanços que são citados aqui. Mas é interessante a gente imaginar, e também aquilo que eu comentei com vocês, de que às vezes, né, a gente fica uma vida inteira querendo evitar. E na hora que eu decido querer ter um filho, eu quero para ontem. E às vezes vai ser aí, a partir desse momento que eu me permito, ou que eu quero, é que às vezes eu posso perceber que eu tenho alguma dificuldade para engravidar, né? Quer seja por mim, ou às vezes quer seja pelo meu parceiro, né? Então, é interessante
Só que nesse contexto reprodutivo é cruel, né? Porque a gente às vezes só vai conseguir realmente perceber essas dificuldades a partir do momento que eu quero, que eu desejo, né? Que até então eu achava que eram os métodos contraceptivos que eu utilizava. Questão. Com o envelhecimento do organismo feminino, são observadas as seguintes alterações, exceto nessa questão, eu quero que vocês ajam com bom senso. Na hora que eu escolhi para colocar aqui, eu falei assim, eu acho que eu não comentei a respeito disso, não. Mas vou deixar, porque eu tenho a oportunidade de conversar com os meninos. Então, na verdade, é para vocês identificarem a frase errada, né? Porque tem esse exceto aqui. Vejam o que está errado e tentam analisar com bom senso. Eu acredito que o bom senso vai fazê-los enxergar qual que é a frase errada e aí eu vou explicar, tá bom? Identificaram? Vejamos agora. Quem que possa responder? Agora eu queria realmente ouvir alguém de diferente, alguém que não tenha falado hoje. Quem é que se habilita? Hum? Hein, gente? Se errar, não tem problema nenhum. A gente está aqui justamente para esclarecer. Hein? Vamos? Até para me ver que vocês estão realmente do lado de lá, né? Estão me ouvindo, não deram aquela cochilada básica. Cadê meu povo? Isso, pode, por favor. Ô, gente, você desligou, acessou o microfone, pode responder? Seria a letra D, professora? D. É para marcar errada. Obrigada por responder, tá? Pode responder, é isso mesmo. Não. Presta atenção. Quando a gente envelhece, de uma maneira geral, na hora que você olha, quando a gente olha uma foto, não falo de vocês que vocês ainda são muito jovens. Sabe quando vocês pegam uma foto da avó de vocês há 20, 30 anos atrás, você fala assim, nossa, gente, porque a gente acostuma, né, com o que a gente está vendo hoje, com aquele rostinho todo franzidinho, né? Todo mais flácido. E a gente parece que a nossa avó sempre foi assim, né? Porque a gente tem aquele sentimento de vó. Mas aí você vê uma foto de 20, 30 anos atrás, você percebe, gente, como que é de diferente, né? Eu tô falando mesmo, semblante, o rosto assim jovial, né? Uma pele sem tantas expressões, sem tantas demonstrações de vivência, né? Que a gente vai adquirindo com o tempo. Por que eu estou falando disso? Porque se a gente observar, na hora que eu tenho nessas fotos, né? Quando eu observo como que o passar do tempo, o passar dos anos, nos sugere alterações, na verdade, porque nós temos perda de tecido elástico, né? A gente tem perda de colágeno, né? A gente tem perda de tecido elástico. Então, a gente acaba tendo uma estrutura tecidual mais flácida, né? Ela perde elasticidade, ela vai ficando mais flácida, ela vai ficando mais enrugada, tá? Por que eu estou falando disso?
Porque a frase aqui, a única frase que na verdade está errada, é que fala que a parede vaginal torna-se mais elástica. Na verdade, ela não se torna mais elástica, ela se torna menos elástica, ela perde elasticidade, né? Ela até, logicamente, tem sua estrutura mais fina, existe uma rugosidade, né, na toda a região, no corpo como um todo, né? Mas elas não se tornam mais elásticas, né? Nós temos perda de elasticidade. E essa perda de elasticidade é no nosso corpo como um todo, tá? E aqui também. Eu até na hora que eu peguei isso, eu pensei, gente, acho que eu não, na hora que eu apresentei o aparelho genital feminino, não necessariamente comentei sobre isso, né? Mas eu pensei, justamente, é bom que eu possa comentar a vocês. Existe, né, o nosso envelhecimento, particularmente aqui no feminino, a gente tem alteração também na região genital, né? Existe também, a gente vai tendo uma atrofia, até aqui, ó, também tem aqui, ó, fala isso aqui, uma atrofia dos lábios, né? A gente percebe a região vaginal fica menos lubrificada, tá? Tem uma alteração, inclusive vale essa observação também. A gente fala de perda de lubrificação com envelhecimento, mas isso também não significa que ocorra só com as mulheres mais experientes, não, as mulheres mais velhas, não. Eventualmente, possa acontecer com qualquer uma de nós ao longo da vida, às vezes associado, né, a alguma alteração corporal, hormonal, alguma, por exemplo, estresse, né? Então ele possa vir a prejudicar. Principalmente isso é perceptível durante o ato sexual, né? Porque a lubrificação ela favorece, ela facilita a penetração, né? E a partir do momento que tem uma menor produção dessa lubrificação, desse muco, consequentemente fica mais difícil a penetração, tá? Mas isso vale ser falado com a ginecologista, né? Possa vir a ter próprio uso mais prolongado de anticoncepcional, eles acreditam que possa promover essas alterações também, tá? Então, só chamando a atenção, porque existem algumas características que tendem a acontecer naturalmente conosco, com o envelhecimento, mas que também não significa, né, nesse conceito de lubrificação, que isso não possa acontecer com mulheres mais jovens, tá bom? Mas o fato, gente, que idade, né, envelhecimento, ele promove a alteração do nosso corpo como um todo, e não é diferente no sistema genital, tá bom? Bem, próxima questão. No sistema genital feminino, entre a borda do ímã e os pequenos lábios, abrem-se canais de glândulas que, sob a ação dos estímulos sexuais, isso que a gente acabou de falar, né, sobre a lubrificação, produzem um líquido que lubrifica a vagina. Marque a alternativa que contém o nome dessa glândula. Vamos ver se vocês recordam. Eu apresentei vocês, né? Ela tem um nome. Na verdade, ela possa ser reconhecida como dois nomes. Tá aqui citado um. Vamos ver se vocês se recordam e para eu poder destacar para vocês qual que é essa glândula. Para vocês terem uma ideia e recordarem, eu apresentei a vocês, era uma estrutura pélvica, onde tinha uma parte muscular muito intensa, mostrando o canal uretral, o canal vaginal, e tinha a glândula do lado, tá? Até uma imagem que eu falei assim, ó, o autor retirou toda a parte tegumentar. Então, é como se nós estivéssemos observando internamente a estrutura genital feminina, tá? Porque ela fica escondidinha. Ela fica interna, né? Então, qual que é o nome dessa glândula que promove essa lubrificação? Glândula de Bartholin? Exatamente, Aline. Isso mesmo. Glândula de Bartholin, também conhecida como glândula vestibular, tá? É ela que produz essa lubrificação. Só aqui, uma outra coisa que também eu deixei, porque
né? Glândula pituitária é uma glândula do sistema endócrino, né? Produtora de hormônio. Glândula sebácea é essa presente no nosso tegumento, né? Até a gente estudou quando a gente viu na unidade 1, né? Glândula sudorípara e sebácea. Então, ou seja, são glândulas que não têm absolutamente nada a ver com o sistema reprodutor diretamente, né? Glândulas bulboretrais, que a gente recorda que é uma glândula reprodutiva masculina, né? Que é aquela que lembra uma pérolazinha, aquela bolinha, né? E glândula de Cooper, porventura, é o segundo nome de glândula bulboretral, tá? Eu até deixei aqui para ter oportunidade de falar com vocês. De uma maneira geral, gente, hoje em dia a gente utiliza mais esses termos: glândula bulboretral, glândula vestibular, tá? E menos esses nomes que dão menção ao indivíduo que descobriu, né? Glândula de Bartholin, glândula de Cooper, enfim. Mas não significa que a gente não tenha que saber, né? Porque, por exemplo, numa questão assim, funciona teoricamente como uma pegadinha, né? E a gente não possa eventualmente deixar de saber, tá? Embora muitas das vezes no nosso dia a dia seja mais usual glândula vestibular, que também é conhecida como glândula de Bartholin. A gente utiliza muito o termo glândula bulboretral nos machos, mas também é conhecida como glândula de Cooper, tá? Enfim, reparem que na hora que a gente pega as questões assim, é bom que a gente consegue pontuar algumas coisinhas que às vezes não são tão usuais, que ali no dia a dia a gente não fala tanto, mas que às vezes possa cair, né? É bom que a gente tenha essa oportunidade, tá bom? Aqui a próxima, mas é isso mesmo, Aline, acertou. Glândula de Bartholin. Próxima questão 9. O ciclo menstrual varia de organismo para organismo e de mulher para mulher, né? A gente já falou isso. Inclusive, às vezes, a mulher pode ter um ciclo relativamente regular, mas no mês, especificamente, ele se altera, né? É porque ela tá muito estressada. Porque esse mês eu mudei de emprego, né? Então, assim, impressionante, gente, como que o nosso estado emocional interfere no nosso ciclo, né? Possa interferir a ponto mesmo de fazer com que ele tenha um período, né? Uma contagem de tempo maior ou menor, enfim, isso interfere muito, por isso que a gente tem que estar muito atenta, né? Então, realmente varia de mulher para mulher. Para definir a duração do seu ciclo, é indicado que você anote por cerca de 6 meses a data de início e fim da sua menstruação. Isso os médicos pedem, né? Quando você quer utilizar, por exemplo, principalmente da tabelinha, eles pedem para você observar de uma maneira mais sistemática o seu ciclo menstrual, tá bom? Depois, conte quantos dias você esteve com sangramento e quantos teve a pausa. Este intervalo entre uma menstruação e outra é o que determina o seu ciclo. Na maioria dos casos, ele se repete a cada 28 dias, mas isso não é a regra, como nós já vimos. Afinal, cada mulher tem o seu tempo. Porém, o que acontece no seu corpo é praticamente igual ao que ocorre com outras mulheres. Ou seja, os eventos em si são os mesmos. O intervalo de tempo que é variado, né? Mas aí que é interessante destacar. Se a mulher, que é a partir do pressuposto de utilizar, né, do ciclo, do entendimento dali, né, como método contraceptivo, ela tem que levar em consideração as variações também, né? Então, olha só, analise as afirmativas a seguir. Então, é para a gente ver se elas são verdadeiras ou falsas. Deixa eu ver o que vem aqui posteriormente. Isso. Vamos ver quais que são verdadeiras, para a gente depois passar e ver qual que nós marcaríamos, tá? Façam como se fosse um VOF aqui. Tentam verificar aí com cuidado, né? Essas frases, para a gente poder ter a resposta final. Vejamos. Vou dar um tempinho, tá? Para depois vocês me falarem.
Então, vejamos. Vamos fazer juntos. No ciclo uterino, ocorrem transformações a nível de endométrio? Verdadeiro ou falso? Verdadeiro. Verdadeiro. Isso mesmo. O hormônio sexual feminino é a testosterona? Falso. Isso, testosterona é masculino, né? Falso. Na primeira fase do ciclo menstrual, a taxa de progesterona é superior à do estrogênio? Seria verdadeira? Essa tem na dúvida. Verdadeiro? Não, na verdade, progesterona, né, logo no início, ela é menor, em menor quantidade do que de estrogênio, tá? Depois ela aumenta, mas inicialmente estrogênio é maior, tá? Então aqui ela seria falsa, em função disso. 4. O corpo amarelo, gente, é a mesma coisa que corpo lúteo, tá? É o responsável pela produção de progesterona? Pensem o seguinte, deixa eu recordar vocês. Quando a mulher é fertilizada, né, esse corpo lúteo, o corpo amarelo, ele se mantém. Justamente porque ele vai manter o hormônio, tá? Justamente porque ele vai manter a progesterona. Tá? Então, aqui ela é verdadeira, sim. Em função disso, porque ele realmente é responsável pela produção dela. E é a partir do momento que ele a mantém, tá? Que ele vai manter a gestação. Se a mulher não for fertilizada, o corpo lúteo, ele na verdade vai degenerar na estrutura ovariana, tá? A partir do momento que ela foi fertilizada, ele se mantém, porque aí ele se mantém, produz progesterona, permite com que o endométrio mantenha aquelas alterações, né? Ficar altamente vascularizado, afinal de contas, houve a implantação da célula ovozigoto, tá bom? Bem, se ocorrer a fecundação, aí eu acabei já respondendo. Se ocorrer a fecundação, o corpo amarelo, ele degenera? Não, ele mantém. Ele se mantém, exatamente. Então, é falso. Não, ele não degenera, ele se mantém. Tá? Exatamente isso, Marcos. A progesterona e o estrogênio são responsáveis pelas transformações que ocorrem no endométrio. É verdadeira, tá? Tanto é que a progesterona ela vai se manter aqui para justamente manter essas transformações do endométrio, manter essa estrutura uterina adequada para implantação. Então, essa daqui é verdadeira, tá bom? Tanto ela como o estrogênio também. E quando ocorre a menstruação, os níveis de progesterona e estrogênio no sangue são elevados. Na verdade, se vocês recordarem, olhem, na primeira questão que eu pus para vocês hoje, naquele gráfico, eu chamei a atenção que na menstruação os níveis hormonais estão todos baixos, tá? Então, na verdade, isso daqui é falsa em função disso. Não só progesterona como estrogênio, como o hormônio luteinizante e foliculoestimulante também. Eles estão ali em pequena proporção e vão aumentar posteriormente, tá certo? Durante a menstruação, o nosso nível hormonal tá baixo, tá? Bem, então olhem só, vejamos, porque eu acho que depois a gente vai ter que marcar, deixa eu ver, marcar as... Opa, perdão. Deixa eu ver aqui. As afirmativas corretas, né? Então, vejamos quais que são as corretas. Aqui é V, que é o 1, F, V, que é o 4, F, V, que é o 6, e aqui é F. Então, tá. Corretas. 1, 4 e 6. Aí eu venho aqui, após, marco a alternativa correta. Quais são corretas? 1, 4 e 6. Letra D. Isso mesmo, obrigada. Letra D, 1, 4 e 6. Tá? Aqui, mais uma vez, chama a atenção de vocês, por quê? Para a gente aqui, o VOF é o suficiente, mas em prova, né? Eu tenho que ter esse cuidado, essa atenção, bonitinho, chegar aqui e identificar certinho, né?
qual que é aquela que tem exclusivamente o que eu marquei, aquilo que eu considerei, porque a resposta final vai ser isso daqui, tá? Bem, gente, isso quando é em prova ali que vocês fazem, vira e mexe, às vezes tem gente que erra por uma coisa boba dessa, na hora de identificar, né? Às vezes faz um VOF certinho, na hora que tem que marcar alguma coisa assim. É por isso que é importante a gente treinar, principalmente, né, imaginando lá fora concurso, porque lá fora, um detalhe, uma questão às vezes define. Uma questão a mais que eu marquei certinho, define eu passar ou não, né? Então é muito importante. Questão 10. A mulher cessa sua produção de gametas na menopausa. Sim, o homem, diferentemente, tem condições de produzir gameta após seu amadurecimento sexual, enquanto estiver ativo. Seu aparelho reprodutor é adaptado para produzir e armazenar espermatozoides continuamente. Sabe-se também que um óvulo pode sobreviver cerca de 42 horas, e um espermatozoide por cerca de 72 horas ou mais. O que eu chamo a atenção de vocês aqui, que na literatura, reparem, sempre quando entra matemática na literatura, às vezes a gente tem, às vezes, alguma inconsistência em relação a isso, né? Tanto a gente possa ver que o óvulo ou ovócito possa durar cerca de 24 horas, aqui eles já estão falando em 42, né? Enfim, só a gente ter esse cuidado é imaginar que, de uma maneira geral, o ovócito ou o óvulo dura, né? Ele fica viável por um período de tempo menor, enquanto que os espermatozoides se mantêm íntegros e viáveis por muito mais tempo, tá bom? Bem, aqui, olha só essa questão, tá? Eu até coloquei esse gráficozinho aqui para vocês, para poder ajudá-los no entendimento e imaginar o que é a melhor maneira a marcar. Olha só, um casal cuja mulher possui um ciclo menstrual padrão. Isso significa um ciclo de 28 dias, tá? E que deseja evitar, com boa margem de segurança, a gravidez. Ou seja, eles querem ser conservadores, né? Eu sei que o período fértil é X, mas eu quero agir com tranquilidade. Então, se eles querem, com uma boa margem de segurança, evitar a gravidez, eles não devem manter relação sexual durante. Aí ele te pergunta qual que é o período do ciclo, tá? Então, vejam aí, qual que vocês marcariam? A letra A, professor. Isso, Marcos, certinho, tá? Letra A, e eu vou te mostrar por quê. Eles são conservadores, estão até agindo para mais, né? Mas é isso mesmo. Do que está aqui, seria realmente a maneira mais efetiva. Vou mostrar a vocês o raciocínio. Olha só. Ciclo padrão é um ciclo aqui, ó. Primeiro dia é o dia da menstruação, o último dia é o 28º dia. Nós vimos que num ciclo de 28 dias, a mulher tende a ser fértil no 14º, que é a metade do ciclo. Então, seria aqui, ó, né? 14º dia. Inclusive, eu vou falar com vocês, eu procurei um gráfico, né? Mas não existe um gráfico necessariamente certinho com o que colocou aqui, não. Inclusive, se vocês observarem isso na internet, cada gráfico, eventualmente, ele coloca pra gente aqui uma variaçãozinha diferente, tá? De dias férteis. Sempre, lógico, sempre tem com padrão 14º dia. Mas uns pegam para mais, outros pegam para menos, tá? Isso não tem problema. Bem, olha só qual que é o raciocínio. Com o 14º dia é o dia que ela está fértil. Aqui nesse gráfico, o autor colocou ainda 2 dias antes e 2 dias posteriormente. Ou seja, nesse período fértil, seria interessante a mulher evitar ato sexual. Aqui, eles colocaram entre o 10º até o 18º. O que eles pegaram? Ó, aqui, né? Mais ou menos por aqui. Oh, perdão. O que foi? Não era para sair, não? Deixa eu ver aqui, gente. Só um minutinho, que senão vocês não vão ver. Não cliquei nada que não fosse para... Deixa eu ver aqui. Só um minutinho. Isso, vocês estão vendo agora.
Então, olha só, ele pegou do 10º, que seriam 4 dias antes, né? Até chegar ao 14º, e ele pegou 4 dias posterior, que seria o 18º. Então, a janela aqui de proteção deles está bem, está boa. Tudo bem, que seja. A janela de proteção está boa por quê? Porque, de fato, se ela evitar esse período, ela está evitando, realmente evitando. Ah, mas ela está evitando muito tempo. Ok. E, gente, nossa senhora, que coisa. Não é para... Tá, não vou rabiscar ali não, dá para vocês entenderem, tá? Deixa eu só pegar aqui, ó. 18º aqui, soltei. 10º aqui, soltei. Quero voltar com ele aqui. Aí, eu solto, mas ele não obedece o comando. Que seja. Bem, aí, o que nós temos? O fato é que essa mulher, realmente, evitando esse período de tempo, tá ótimo, né? Ela tá sendo conservadora, mas ela não engravida, não. Agora, as outras opções. Ela iniciar no 14º dia. Ora, na verdade, correr risco. Por quê? Nós vimos que o ciclo possa ter pequenas variações, né? Às vezes eu tenho um ciclo relativamente irregular, mas vai que esse mês teve alguma alteraçãozinha. Então, aqui eu tenho ato sexual. E mesmo porque, se tiver o ato sexual, lembram? Os espermatozoides podem ficar viáveis, inclusive é até interessante isso, né? Porque é melhor para fecundação que eu já tenha tido o ato sexual na proximidade do período da ovulação, porque o espermatozoide fica viável. Aí a mulher ovula, ele vai lá, fertiliza. Então, isso daqui, ó, é fria. 8º até o 15º. Até eu pegar do 8º, a partir do 8º, não ter ato sexual. Ótimo. 8º, 9º, vou cobrir. Até o 15º. Ora, de repente, né? Só até um dia a mais em relação ao período da ovulação, eu acho que correr um risco. Então, também não é indicativo. Do 1º até o 8º. E, gente, presta atenção. Se essa mulher evitar ato sexual do 1º dia até o 8º. E aqui, né? Do 9º até o 28º. Ela achar que pode... o período fértil dela mesma, ela possa ter ato sexual. Então, outra fria, totalmente errado, né? E do 20º ao 28º? Ora, do 20º ao 28º ela evita. E o restante todo ela se julga bem. Olha, mais uma vez, período fértil, se ela tiver ato sexual, ela possa ser fertilizada. É outra fria. Então, é exatamente isso. O que garante de fato cobrir o período fértil, inclusive sendo conservadora, imaginando-se que aquele ciclo ele possa ter alguma variação, né? Mas é preferível ser conservadora, já que não quer evitar, não quer ter filho, é melhor realmente evitar sendo conservador a esse ponto, tá certo? Gente, nisso, estou olhando aqui, tá na hora do nosso intervalo. Tome um cafezinho aí, come um pedacinho de pão, dá aquela robustez aí, para vocês voltarem assim com todo entusiasmo para responder mais umas aqui. Eu vou mostrar para vocês a anatomia na plataforma, tá bom? Então, bom intervalo aí para vocês.